Numa região diferente como a nossa, existe um banco diferente de todos os outros. O Banco do Microcrédito, que produz, orienta e gera renda. O Banco da Agricultura Familiar, que cuida e alimenta toda uma nação. Do agronegócio, que fortalece o PIB e exporta para o mundo. O Banco das Pequenas, Médias e Grandes Empresas, que fazem a economia girar. O Banco da Infraestrutura, da energia limpa, da inovação, que cria soluções para o dia a dia. O Banco da Cultura, da geração de renda, com 58 bilhões de reais investidos que influenciaram a geração de milhões de empregos. Isso é bom para todo mundo. Eleito Banco de Desenvolvimento do Ano da América Latina. Não é qualquer banco, é o Banco do Nordeste. Governo Federal. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo e o setor privado pode atrair ainda mais investimentos para que tenhamos orgulho também da autossuficiência na produção de combustíveis. A Refina Brasil está presente de norte a sul do país. São refinarias que faturam 65 bilhões de reais todo ano, geram 2.500 empregos diretos, 20 mil empregos indiretos e induzidos. A Refina Brasil já nasce representativa. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme receber vocês aqui para mais esse debate. Senhores, bom dia. Obrigado pela presença. Vamos ao que interessa. Nosso painel é sobre inovação e digitalização na indústria. Eu quero começar com o Jorge, entendendo, Jorge, em que ponto desse processo de digitalização da indústria e de inovação o Brasil está. Já falamos no mundo de indústria 2.0, indústria 3.0, indústria 4.0. E o grande gargalo brasileiro é sempre estar atrás nesse processo. Nós nunca lideramos esse processo de inovação e digitalização da indústria. Eu queria que você contasse como é que nós estamos inseridos agora nesse debate. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Antônio, Marcelo, a todos. Obrigado aí no exame e os patrocinadores aí. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Bom, é uma excelente pergunta. A gente sempre está um pouquinho atrás, no Brasil, na América Latina. E atualmente eu te falaria que a gente está num processo de transição desse 3.0 a esse 4.0. E um período de entendimento que indústria 4.0 não é só tecnologia. Tecnologia é um ponto importante, mas é também uma mudança cultural. É também uma mudança de entendimento, de aprendizagem com os outros. Tá? Mesmas indústrias, outras regiões, enfim. E é um processo onde as indústrias precisam realmente entender que o foco da tecnologia é ser mais produtivos, é ter competitividade, é a resolução dos problemas chaves. Hoje, mais ou menos 30% das companhias que embarcam uma transformação de indústria 4.0 têm sucesso. 70% não têm sucesso. Uau, por quê? E o principal ponto dessa falta de sucesso é a falta de foco na visão estratégica do negócio. Qual que é a verdadeira dor que eu preciso resolver? Esse é um ponto super importante. E o segundo grande ponto importante é o tema de talento. Nos últimos 25 anos, o apetite dos profissionais para trabalhar na área industrial caiu 10 vezes. Se você pergunta para alguém em 1990, saindo da faculdade, o que eles gostariam de fazer, mais ou menos 6, 7% das pessoas te falavam que gostariam de trabalhar na área industrial. Você faz a mesma pergunta agora em 2024 e esse número é 0,6%. Tá? Então, a gente está com um desafio enorme de talento. Tá? Para o ano que vem, nos Estados Unidos, está faltando mais ou menos 500 mil de cientistas de dados. E esse será nosso futuro aqui no Brasil, se a gente não trabalha de um jeito diferente o tema de pessoas, talento. Então, em resumo, aqui, Antônio, 2 fatores principais. Toda a parte de talento, pessoas, e o segundo é realmente as indústrias focarem a tecnologia para ser mais competitivos e mais produtivos. Tecnologia por tecnologia não adianta, né? A gente vê muito complexo e parque fabril cheio de robô colaborativo nas linhas de produção que hoje não resolve nenhum problema. Ótimo, muito obrigado. Marcelo, o Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é
é uma grande escola, forma milhares de jovens e profissionais para atender a demanda industrial. E a gente, assim como o Jorge mencionou, há um déficit de mão de obra competente para impulsionar, para dar ganhos de produtividade, para que as empresas faturem mais e o país cresça mais. Queria entender como é que é o seu desafio lá no Senai para atrair essa mão de obra e como é que a gente está dentro desse cenário de digitalização e inovação dentro da indústria, né? Como é que tem sido o desafio formar essa mão de obra para trabalhar nesses novos fronts? Bom, bom dia, Antônio, bom dia, Jorge, bom dia a todos. Para mim, pessoalmente, como Senai, também é uma honra poder estar aqui hoje. Acabei de descobrir que eu tenho a idade da Exame, então praticamente eu cresci lendo Exame, porque eu lembro disso que eu ia buscar na banca de revista para o meu pai, né? E até hoje a gente acompanha as publicações da Exame. A McKinsey é uma excelente referência também para quem quiser ler os artigos, a gente acompanha de perto lá, viu, Jorge? Os artigos da McKinsey lá como referência, esses números aí que o Jorge citou estão lá também. E, bom, sobre o Senai, o que o Senai hoje tem feito com relação a isso, né? Além de todo o programa de formação que o Senai tem, com a aprendizagem industrial, em paralelo também tem as escolas SESI de referência, que também trabalham muito forte, né, na qualificação, na qualidade de ensino, desenvolvendo metodologias de ensino próprias e vinculadas já a utilizando todas essas tecnologias que hoje estão aí disponíveis, né, para a área de ensino, desde ensino à distância, ou que seja presencial ou híbrido. O Senai também se apropria muito de toda essa competência pedagógica, né? Então, o Senai hoje, como instituição, isso não é só os Senais dos estados, mas nacional, tem um programa bastante forte aí de estruturar a educação para esse jovem profissional do futuro. E realmente é um desafio muito grande essa questão de a gente atrair esse público, né? Hoje, eu estou no Instituto de Inovação hoje, eu não estou na área de educação, eu já vou falar um pouquinho sobre inovação, mas hoje a gente recebe a todo momento... Será que é o meu? Não. Hoje a gente recebe ligações a todo momento de empresários, né, colegas engenheiros, perguntando, solicitando mão de obra, né, qualificada, seja um tecnólogo em automação industrial, seja na área de engenharia. E é fato realmente que a atratividade para essa área está muito baixa, né? E isso é um trabalho muito forte que o Senai vem fazendo hoje para atrair esse... Por que, Marcelo? Por que está baixa? Quer dizer, a geração do TikTok não se encanta mais pelas profissões antigas? É muito imediatista, né? E eu vou falar um pouquinho da engenharia, que envolve mais matemática, química, física, né? Que é o fundamento de tudo, né? De todas as tecnologias que a gente tem. E, de repente, essas disciplinas elas perderam o seu valor para essa geração. E é uma coisa que a gente tem que resgatar, a gente tem que buscar. E tanto o SESI quanto o Senai estão fazendo isso lá nos programas STEAM que tem lá dentro, né? Programas de robótica, de manufatura aditiva que tem junto com essas crianças. Então, tem uma série de programas que são realizados já nessas jovens para poder atrair. E acho que aquele conceito da indústria, né, que a indústria é uma coisa suja, né, mostra aquela coisa da fundição e tal, tem ainda existe isso, mas já não é mais assim, né? Hoje se trabalha com muita segurança na indústria, hoje tem muito processo automatizado, claro que o Brasil ainda precisa passar por esse processo de se reestruturar a sua indústria para automação. Acho que foi comentado aqui agora de manhã, né? A gente tem desde a indústria 2.0, 1.0, né? Se você for lá para o interior, para a roça, até uma indústria 4.0 de referência, né? Então, você pode citar algumas no estado de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, que já são referências em indústria 4.0. E se serve de consolo para nós, e aí até me referencio uma pesquisa que tem lá na McKinsey também, e outras publicações já saíram isso também, se a gente nos compararmos à Europa, aos países em desenvolvimento, nem eles estão com isso tudo, né? Eles não têm a indústria 4.0, são 5 níveis de maturidade que a gente tem lá, né? Se a gente está ali se na Europa está no 2, 3, deve ser 1% da sua capacidade produtiva, né? E o Brasil está um pouco abaixo disso,
Ou seja, ninguém está naquele hype que tanto se fala, né, de indústria 4.0. Então tem muita coisa para fazer. Então eu diria que a gente está na onda, a gente está surfando a onda, a gente não saiu. O que vai faltar realmente é a gente atrair esse público mais jovem para poder estar trabalhando nessas tecnologias. Que aí eu já faço um link rápido aqui com o Instituto de Inovação, que é onde eu estou. O Instituto, brevemente, o Instituto de Inovação, o Senai de Inovação, são 28 institutos que têm hoje espalhados para o Brasil, uma rede, né? Os institutos trabalham desde pesquisa na área de mineração até processamento de ligas especiais, fabricação de manufatura aditiva de metais, robótica, entram na área da alimentação, bio, têxtil, ou seja, é uma rede hoje enorme que o Senai investiu isso já faz 12 anos, né, começando lá pelo Cimatec da Bahia, depois surgiram todos os outros. Isso também é assessorado pelo Instituto Fraunhofer da Alemanha, pelo MIT nos Estados Unidos, então teve aí uma assessoria bastante forte, até hoje eles nos assessoram para a gente poder estar nessa vanguarda, né, na área de gestão tecnológica e de inovação. Nos institutos, mais especificamente, que eu trabalho, lá em Santa Catarina, que são 3 que tem hoje em Santa Catarina, que é o de sistemas de manufatura, processamento a laser e sistemas embarcados, lá a gente praticamente atua dentro da indústria. Então, tem todo um programa de transformação digital também, porque eu concordo, a indústria 4.0, a tecnologia 4.0, a gente não pode focar só na tecnologia, a gente tem um trabalho de base para fazer, que é melhorar, assim como, né, melhorar a conectividade do indivíduo, melhorar a conectividade da pequena e microempresa, indústria. A gente tem que trabalhar na parte de cibersegurança muito fortemente, porque não adianta você se conectar, ou até você achar, eu não estou conectado, né, a minha planta não está conectada na internet, então eu não preciso de cibersegurança. Muito pelo contrário, você precisa sim, né? A gente tem vários cases de invasão de sistemas mesmo para quem não estava conectado. Então, essa parte de cibersegurança é básica, né? E a gente está trabalhando muito forte nisso também nos programas de transformação digital do Senai. E essa parte que tem hoje, que é hype, né? A parte de inteligência artificial, que hoje está em todos os cantos, né? Se fala muito disso, né? Para a gente que trabalhou lá nos anos 90 com essa tecnologia, para nós é incrível também, claro, né? Nos surpreende, mas mais pela velocidade, não pelos algoritmos que estão rodando hoje, né? Mas a gente vê muitas aplicações para a área doméstica, então aqui todo mundo está conectado hoje, né? Quem que não pede um iFood, um Uber, né? Então a gente já está digital. Às vezes a gente nem sabe, mas a gente está digital. O nosso desafio como instituição, como o Senai, eu falo do Senai, mas tem todas as outras instituições, fundações de fomento, a própria USP aqui em São Paulo, né? A Unesp, o IPT, as instituições de Minas Gerais, ali Fundep, tem vários organismos, né, para citar alguns só, tá, que estão unidos, né, e investindo em projetos nessas áreas. E o desafio está justamente isso, como levar essa tecnologia para dentro da indústria. Né? Hoje é muito fácil falar em inteligência artificial, né? Quando se fala em back-office, por exemplo, uma parte mais administrativa, em que você vai melhorar lá a parte de documento, análise de planilhas, tem ferramentas maravilhosas, né? É surpreendente mesmo hoje as aplicações que existem com inteligência artificial. Agora, como levar isso para o chão de fábrica? Como que a gente vai transbordar isso e tornar isso uma tecnologia útil, segura e que melhore a produtividade dessa indústria? Bom, os desafios são enormes. Jorge, eu queria entender como nós podemos, enquanto Brasil, adotar políticas que sejam públicas ou boas práticas privadas que possam estimular esse processo e impulsionar esse processo de inovação e digitalização da indústria. Quer dizer, o que foi feito lá fora que poderia ser replicado no Brasil? Ou o que os diagnósticos de vocês na McKinsey mostram que, bom, tudo bem, nós temos essa situação imposta, estamos um pouco atrás. Precisamos de funding, precisamos de incentivos tributários, precisamos... O que poderia ser feito para a gente acelerar esse processo no Brasil? Ótimo.
Olha, tem um fator muito importante. A gente fez há pouco tempo uma rodada para entender o que estão fazendo na Ásia, nos Estados Unidos é diferente, né, na Europa. E uma coisa que chamou muito a atenção é o conceito de benchmarking interno e externo. E como isso muitas vezes é promovido pela indústria privada, mas também com o governo, né? Então, muitos centros de capacitação, muito fórum, muita discussão aberta do que está funcionando nas diferentes indústrias. E é um caminho muito interessante, né? O que a gente chama de aprender com o erro do outro, né? Mas com uma visão geral e global de é o melhor para o país, é o melhor para a região. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Fortalecer esses fóruns, e muitas vezes o governo tem um papel bem importante em garantir que isso suceda, né? Eu sempre falo que o setor privado muitas vezes, né, tá com muita coisa na cabeça, né, muitos temas, e parar e poder fazer isso e entender o que o vizinho está fazendo, algumas vezes é difícil, tá? O segundo ponto que chama muito a atenção, quando a gente fala de capacitação, nós temos focado muito nos últimos anos em capacitação técnica. Um grande foco na capacitação técnica. Uma coisa que chama muito a atenção em aqueles países que estão mais na frente é uma combinação 60% capacitação técnica e 40% que a gente chama de habilidades blandas, os soft skills, né? Mas o que é isso? Por que isso é diferente? Olha, a capacitação focada em liderança, a capacitação focada em entendimento do uso de um dado, e você não precisa ser um profissional na área de dados para entender como pegar um dado, fazer uma resolução do problema com base em dado, né? O que eu falava é um tema cultural. Me chamou muito a atenção como essa capacitação ela vai focada nas duas vias e nos dois caminhos, né? E um terceiro ponto que sempre chama muito a atenção, que é bem interessante, é quais são os indicadores, como região, como país, como indústria, que vão fazer a diferença, que eu vou realmente focar e melhorar naqueles, tá? O tema de produtividade, um que para mim é muito relevante, um estudo que a gente fez em 2020 mostra que a América Latina, nos últimos 20 anos, teve um crescimento de produtividade de 0,5%, comparado com uma África que teve 1,3% por ano, tá? É assustador e é difícil. Então, como que a gente consegue uma agenda consolidada como país, com um grande foco em temas de produtividade e competitividade, entendendo onde que estão as principais oportunidades, né? Eu te falaria, esses são 3 pontos que chamaram muito a atenção e que a gente vê que outras regiões estão fazendo com, eu falaria, muito mais foco, né? Ótimo. Marcelo, eu queria trazer você de novo para a discussão para entender, dentro das experiências que você tem conduzido em Santa Catarina, o que a gente pode exportar para outros estados, para outras regiões do país? Quer dizer, o presidente Paulo Câmara estava aqui contando que o Nordeste tem desafios e desigualdades enormes, e nem sempre a demanda que existe lá é a mesma. Mas eu tenho certeza, isso não é um machismo, certeza que boas práticas a gente consegue replicar, né? O que vocês fazem de tão bem em Santa Catarina e que há espaço para que a gente possa replicar em outras regiões do país para fomentar a redução de desigualdades? Muito bem. Bom, como o Jorge bem falou, né, essa parte da transformação digital ela não é só tecnologia. Então, hoje, o Senai de Santa Catarina é uma das referências que existem na parte de gerenciamento de projetos de inovação e tecnologia. Inclusive, esse ano recebeu um prêmio do PMI, né? Então, é uma referência realmente a maturidade a que a gente chegou em gerenciamento de projetos. Claro que tem que melhorar muito ainda, mas é uma referência. E o interessante, saiu o papel importante do Senai, como Senai nacional, né, que ele está conseguindo fazer com que essas boas práticas nos estados, nos Senais regionais, ela se transfira para as outras unidades. Então, por exemplo, né, hoje a gente tem muita relação aqui com o estado de São Paulo. Então, a gente tem uma troca constante, não somente de tecnologia, mas de competências em soft skills, na parte de gestão, né? São Paulo é um case interessantíssimo na parte de transformação digital, quando dentro desses projetos que o Senai atua e implementou aqui no estado, né? Não só na capital aqui, mas em todo o estado. E a gente trabalha muito nessa transferência dessas tecnologias. A gente tem
Se falou muito em descarbonização agora, a gente trabalha muito na parte de descarbonização de processos industriais. Então, quando a gente desenvolve uma tecnologia num dos institutos, fatalmente os outros institutos são impactados, né, que trabalham com essa tecnologia também. E um ponto bastante interessante é que as fontes de fomento hoje, eu posso falar aqui Embrapi, FINEP, o próprio BNDES, a Fundep, o próprio Senai Nacional, eles promovem essa integração entre os institutos. Então, hoje eu não consigo fazer um projeto sozinho, né? Como era há um tempo atrás. Né? Eu podia, né, pegar e investir sozinho no meu projeto. Não, hoje tem que existir essa cooperação. E não é só entre os institutos, mas com a indústria também. Então, hoje nós temos projetos, por exemplo, de digitalização que envolve 20, 30 parceiros industriais, né, fora os institutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desses projetos de digitalização, o que é mais comum? Quer dizer, o que vocês encontram e qual tem sido a principal demanda das empresas, das indústrias, nesse processo de digitalização? Uhum. Quando a gente fala em digitalização dentro da indústria, a gente vai muito para a área do projeto, né, lá do desenho auxiliado por computador, né, sobre a parte da simulação, que é uma componente bastante importante da área da digitalização. Mas algo que surge agora e que tem uma demanda pela indústria é a parte dos gêmeos digitais. O que são os gêmeos digitais? Imagina que você tem uma planta fabril, e você digitaliza essa planta, ou seja, você leva toda essa operação para um meio digital. Máquina, componente, e eu não digo só aquele desenho, aquelas figuras tridimensionais bonitas se movimentando, não, com todas as características físicas dela, físico-químicas que aquilo representa. Então, por exemplo, você vai estar simulando um desgaste de um robô. Né? E você prevê quando que você vai ter que fazer a manutenção daquele equipamento. Então, hoje o que digamos assim, tá na onda, tá na crista da onda, é justamente essa parte da criação desses gêmeos digitais. E aí o Senai tem projetos bem próprios para isso, principalmente lá em Santa Catarina. A gente tem trabalhado muito nisso. Fabuloso. Jorge, você trouxe para o nosso debate um pouco aqui o ponto da produtividade. O Brasil não tem se tornado um país mais produtivo, isso todas as pesquisas, dados, institutos, a academia mostra. Essa é uma oportunidade para esse ganho de produtividade e qual é, na sua avaliação, o principal desafio para a gente conseguir atingir esse objetivo? Eu falaria que não só é uma oportunidade, é a oportunidade. A transformação digital na indústria é o seguinte salto de excelência, o que a gente chama do S-curve. A gente viu isso muito com automação, enfim, mas essa é a oportunidade. Agora, a gente não pode errar, tem que ser bem feito, porque investimento, principalmente em talento humano, é interessante, é importante. Diferente do que muita gente pensa, quando foi Indústria 3.0, a gente teve que fazer uma renovação gigante no Parque Fabril. Com a Indústria 4.0, a gente não está observando mesmo. Não são aqueles grandes investimentos de capital, mas é um investimento muito grande no capital humano, talento, foco na pessoa. E aí um dos principais desafios é como a gente consegue se reinventar em termos de atração desses talentos. Eu gosto muito de usar exemplos de companhias multinacionais com fortes nomes e com marcas muito poderosas que não estão conseguindo trazer o talento para dentro. Dizem, mas eu sou uma grande companhia. Sempre as pessoas quiseram vir aqui, a trabalhar aqui com a gente. O que está acontecendo? Isso está precisando de uma nova estratégia de trazer esses talentos. Eu gosto de usar alguns exemplos, como já não é mais, por exemplo, recursos humanos fazendo uma entrevista para o cientista de dados. É outro cientista de dados, contando um pouquinho dos modelos, de como que funciona, tem um tipo de computador diferente, tem flexibilidade de horário, e isso faz com que as pessoas entendam que as companhias estão também trazendo essa transformação cultural. Então, eu acho que o principal desafio é justamente esse entendimento, atração de talento e entender que é uma transformação de cultura. Mas, sem dúvida, é a oportunidade para irmos no seguinte nível. Então, o que você me diz é que assim, as pessoas, as novas gerações, não enxergam mais valor em pertencer a essas organizações tradicionais em que elas são entrevistadas por um recrutador bom, vocês são a empresa XPTO,
mas o que a XPTO vai acrescentar na minha vida? Essa é a grande... Mais que não ver o valor pela empresa ou pela companhia como tal, o que eu te falaria é, novas gerações gostam muito de mudança, dinamismo. E quando você enxerga, muitas vezes, as funções, né? Eu comecei a minha carreira como supervisor de produção, eu fiz toda a carreira, né? Até diretor industrial de uma fábrica, numa multinacional por muitos anos. E eu sempre, desde que estava na faculdade, meu sonho era justamente crescer, né? Supervisor, coordenador, e continuar subindo e ter isso na cabeça dentro da área industrial, né? Eu estou há 22 anos trabalhando na área industrial, agora na consultoria. Mas você faz essa pergunta agora para as novas gerações, poucas pessoas têm esse apetite, né? Um número muito interessante, o tempo médio de um cientista de dados nos Estados Unidos estava sendo 9 meses. 9 meses. Então, isso significa que a pessoa realmente entra, testa, vai por outros desafios. Agora, as novas gerações vão se adaptar? Não. São as companhias com diferentes estratégias, e eu gosto muito de aquelas companhias que já entenderam que as pessoas agora são movidas pelos novos desafios. Você cita alguma companhia que tem atingido esse objetivo? Quer dizer, conseguindo atrair esses talentos? Eu te falaria mais que uma companhia, alguns setores, tá? Então, a gente vê muito, por exemplo, no setor automotivo, tem visto muito também isso no setor agroindustrial, de companhias que têm projetos na área comercial, na área industrial, e tem um time de cientistas de dados, pessoas que trabalham com dados, que estão pegando esses desafios por 3, 4 meses, como um time, e logo vão num outro desafio totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso incentiva e motiva as pessoas. O crescimento não é mais aquele crescimento vertical. É pelo tamanho do projeto e o desafio que você vai encarar. Então, a gente tem visto isso em áreas como automotiva, onde a gente já vê algumas áreas específicas de dados, né? Ou na área agroindustrial, onde a gente vê que tem um grupo de engenheiros de dados, arquitetos de dados, cientistas de dados, trabalhando com foco em resolução de problemas. Mas não é o mesmo problema na mesma área. São diferentes problemas, diferentes regiões, e isso tem se mostrado ser muito atrativo para as pessoas e as novas gerações. Ótimo. Marcelo, a gente está caminhando para o final do nosso painel, eu queria que você, dentro das suas considerações finais, mencionasse, bom, o que ficou muito claro aqui, dentro da nossa conversa, é que o processo de inovação e digitalização também passa por pessoas, né? Esse é o grande desafio. Como atrair essas pessoas e o que vocês têm feito nesse sentido para mostrar que, olha, aqui nós temos também desafios, oportunidades, e vocês podem, dentro do ambiente industrial, inovar, digitalizar. Como é que tem sido esse processo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui, poder representando o Senai nesse painel, junto com o Jorge e com você, Antônio. E, bom, isso a gente tem trabalhado já, como eu citei antes, já desde do ensino básico, fundamental, né, até o ensino médio, dentro do que é o ensino SESI de referência, e depois nas escolas de aprendizagem do Senai, de aprendizagem mais técnica, onde tem o técnico. Hoje também tem o UniSenai, que é um centro universitário do Senai, então tem as engenharias, e, diga-se de passagem, muito focada na necessidade da indústria. Então, a gente trabalha muito próximo da indústria. Os nossos cursos hoje, que existem de engenharia e de tecnologia dentro do UniSenai, que hoje tem aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, acho que são as 3 unidades da federações que tem hoje, estão surgindo outras, são totalmente voltados para a necessidade da indústria. Então, você não vai ter um curso de engenharia no Senai igual que tem na USP ou numa federal, né? Então, são cursos específicos para a indústria na parte de engenharia e tecnologia. E isso tem ajudado a gente a atrair, porque quando a gente cria essa conexão, a gente aproxima esse jovem, a gente traz esse jovem que está lá no ensino médio para dentro do Instituto de Inovação, para que ele faça uma visita, conheça as tecnologias existentes, né, e que sabe que aquele curso ele tá vinculado à indústria, ou seja, que ele vai aplicar realmente o que ele vai aprender, porque tem aquele estigma também, né? Pô, eu fiz 3, 4 anos de cálculo e nunca usei isso na vida, né? Não foi o meu caso, eu usei bastante, mas tem muita gente que fala isso, né? Então, hoje, o ensino da engenharia, o ensino superior, está muito voltado para isso, né? Então, é uma maneira de a gente atrair. Outro movimento que a gente tem bastante forte aí dentro dos institutos de inovação, até porque as tecnologias que a gente trabalha nos institutos de inovação, hoje, tu não encontra profissional pronto,
Então, a gente vai falar em tecnologias de laser, a gente forma os nossos pesquisadores na área de laser, os engenheiros e especialistas, dentro do instituto. Porque você não tem uma faculdade disso, né? uma universidade que trabalhe com isso. Então, a gente trabalha muito forte para isso. Então, é uma maneira que a gente tem, né, de poder atrair esses talentos. É difícil, né? É árduo a nossa rotina, né? Porque a gente tem hoje tentado fechar até parcerias com universidades de fora do Brasil para poder atrair talentos de fora. E também é complicado, porque nem lá fora isso está acontecendo, né, Jorge? Também está difícil. Então, imagine aqui no Brasil, né? Então, a gente a gente tem vários programas e a gente espera que com esses programas daqui, entre 5 e 10 anos, a gente tenha já uma massa crítica, né, de especialistas já nessas áreas que são estruturantes e estratégicas para o país já bem mais formada, né, bem mais capacitada. Obrigado. Jorge, suas considerações finais, eu queria adicionar uma pequena pergunta. É histórico o debate entre que no Brasil a academia e o mercado de trabalho não conversam, não é tão longe. Ainda é uma realidade que atrasa esse processo? Essa barreira está se quebrando e com a indústria 4.0 eu tenho ficado muito feliz de ver o que a gente chama de ecossistemas. A gente já vê dentro de algumas fábricas, de algumas plantas fabris, ecossistemas de alguma startup com algumas faculdades e com aquela empresa trabalhando juntos em esse ecossistema para a resolução de problema. Então eu acho que essa tecnologia tem trazido muito mais perto a academia junto com o setor privado e um caminho excelente, eu acho que é uma combinação ganhar-ganhar. Então a gente está vendo que isso não está sendo mais uma barreira, claro, temos um caminho para frente, mas eu fico muito feliz de ver esses ecossistemas. E como considerações finais, Antônio, eu acho que é importante a gente fechar falando que uma transformação de indústria 4.0, o Brasil precisa muito disso, tá? Setor privado, setor público, e a gente não pode esquecer do tripé. Qual que é esse tripé? Tecnologia, mas quando a gente está falando de tecnologia, não é somente digitalização, a gente está falando de automação, digitalização de processo e analítica avançada de dados, tá? Então, acho que considerar esses três sempre é super importante. O segundo ponto no tripé são as pessoas, a gente falou bastante disso aqui, mas o terceiro é fazer tecnologia por tecnologia não vai resolver nada. A gente tem que conectar esse esforço da indústria 4.0 com as principais dores de produtividade e competitividade que a gente tem no país. A resolução de problemas, né? Exatamente. E o problema na agroindústria, na indústria de alimentos, são diferentes. São diferentes. E eu te falo, até dentro da mesma companhia, duas fábricas que são da mesma companhia têm problemas diferentes. Traz a tecnologia para a resolução do problema específico daquele lugar. Ótimo. Senhores, muito obrigado pela contribuição, um painel muito rico.